Bem-vindos a mais um episódio do Sapateado, podcast da Zillion sobre marcas portuguesas. A minha convidada de hoje é a Filipa Bel, fundadora da Portugal Manual, uma plataforma que une os novos artesãos ao mundo num ecossistema de negócios. Filipa, bem-vinda. Muito obrigada por estares aqui. Pelo convite. Obrigada eu por vires partilhar os bastidores deste projeto, que eu acho que é enorme, que tem um potencial gigante e que no fundo vem trazer o que bem se faz em Portugal e o grande saber, mas numa lógica contemporânea e dar aqui uma nova cara ao artesanato, libertarmos um bocadinho do que era antigamente e dos valores que estavam associados a antigamente, mas ao mesmo tempo a trazer o bom do antigamente e a trazer esta nova cara que o novo artesanato tem. É um projeto que eu acho que reúne uma série de características que de facto trazem imenso também para o país e para a nossa imagem lá fora. Como é que isto tudo começou? Tu, no fundo, estudaste Sociologia, depois andaste a trabalhar em áreas diferentes. Sei que fizeste o primeiro ecomarket da Organi, onde ficaram ali umas sementes para este projeto, mas vou-te deixar contar a história, como é que nasce a Portugal Manual. Só dizer que somos pequeninos, não somos grandes. Não, somos muitos. O projeto é enorme e tem que se começar pequeno, não é? Mas... Sim, mas potencial é gigante. Sonhamos grande. Sim. Eu acho que isso é muito importante. Como dizias e bem, o projeto nasceu quando eu fui para fora. Eu fui morar para o Brasil em 2017 e já tinha conhecido muitas das marcas que viriam integrar a Portugal Manual através dessa produção que fiz do Organi Ecomarket, da primeira edição, que foi um sucesso. E de facto nessa altura na Organi nós já observávamos essa tendência e já trocava muito estas ideias com a Rita e com a Cátia do que víamos que estava a acontecer e que tínhamos ali o exemplo das lojas, mas que isso era transversal a várias áreas. E quando então fizemos o Organi Ecomarket, conheci algumas das marcas que viriam a ser as marcas fundadoras da Portugal Manual. Porque esse Organi Ecomarket não tinha só produtos que vendiam na Organi, não é? Na altura a nossa estratégia foi posicionar a Organi como um modo de vida. Que ligava à cosmética, à escolha que tu fazes na alimentação, à escolha que tu fazes no que vestes, porque era uma questão de princípios que eram comuns aos vários projetos. E no fundo foi o que quisemos fazer, foi mostrar que havia vários projetos no setor que apesar de terem várias áreas, várias áreas, todos tínhamos os mesmos princípios, os mesmos objetivos. Esta parte mais da sustentabilidade, enfim. Eu não gosto muito já de falar da sustentabilidade, já é o que é, mas a verdade é que eram esses princípios que nos uniam. E quando fui para Brasília, conhecendo a realidade de alguns destes projetos, dos quais também fiquei muito próxima e amiga das pessoas, quando cheguei ao Brasil comecei sempre a pensar como é que eu podia fazer alguma coisa, mas aquilo para mim ainda não era claro o que é que seria. Era claro que teria que ser uma coisa à distância, porque eu estava no Brasil naquele momento, mas podia ir para outro lado em outro momento, e eu queria manter o contacto a Portugal, e eu queria algo... Olha, o que eu queria era ser nómada digital, mas eu na altura não havia esse nome. Esse conceito. Mas na verdade era isso que eu queria, era uma coisa que eu posso fazer aqui, ali, não importa de onde, e de facto manter esta ligação, porque eu na altura sabia que ia estar 9 anos fora. E 9 anos é muito. E eu pensava, daqui a 9 anos volto a Portugal e não conheço ninguém, o país muda, as coisas mudam. Então isso deixava-me assim um bocadinho... estressada. Não é ansiosa, mas deixava-me... Com dúvidas. Depois o que é que eu vou fazer quando eu voltar? O que é que eu vou fazer? Isto porque eu fui com o Tiago, com o meu marido, por causa do trabalho dele. Portanto, eu acabei por deixar a minha carreira um bocadinho em stand-by. Então era quando eu voltar, com mais 9 anos... O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? Então era um bocadinho isso. E depois comecei a participar de um determinado tipo de eventos mais institucionais, não corporativos, institucionais. E comecei a perceber que as marcas que conseguiam chegar lá fora, ou que conseguiam não, que chegavam, eram as marcas da indústria, eram as grandes marcas. Que são incríveis e que têm um papel muito importante não só a nível económico, mas a nível também cultural, não é? Porque hoje em dia uma peça da Vista Alegre já também tem um simbolismo cultural, ou um bordalo. Eu sentia que havia outro Portugal que estava completamente alinhado
com o que na altura, já em 2017, 2018, já o turismo surfava aquela onda certo. da Nazaré incrível. E eu pensei, há tantas pessoas pequeninas, micro, tanto talento, a redesenharem esta tradição. Sem dúvida. Que não conseguem mostrar-se, não só por dificuldades económicas, que também tinham e têm, mas muitas vezes por dificuldades humanas e operacionais. Sim. Porque são empreendedores, assim como eu sou, assim como tu também és, também já começaste mais pequenina, agora já és maior, mas a verdade é que aquele dia-a-dia em que nós estamos à procura da matéria-prima, a fazer o desenho, a fazer os protótipos, aquilo tudo, e depois ainda vais pôr uma coisa no Instagram. Pronto. Eu comecei a pensar, ok, o que é que eu posso... E, normalmente, estas pessoas, estes criativos, têm alguma dificuldade em vender-se, em promover-se. Certo, sem dúvida. Às vezes porque não gostam dessa exposição e outras vezes porque é uma coisa que também é cultural, apesar de estar a mudar, temos aquele problema em dizer que nós somos bons. Sem dúvida. E isso era um problema que tinha que ser ultrapassado, porque estás a falar de posicionamento de preço, que ele está um pouco acima do mercado, e tu tinhas que encher assim, porque é que o meu produto tem este preço? Porque eu sou bom. E isso as pessoas tinham dificuldade, e às vezes ainda têm, E na primeira pessoa é mais difícil do que numa porque comunidade, tu sentes sempre, não é? não vou estar a dizer que eu sou incrível, mas porquê? Sabes? É um bocadinho ultrapassar isso. E eu pensei, ok, mas eu posso dizer que eles são incríveis. Eu posso mostrar que eles são incríveis. E eu posso ter um lugar... voz, sim. Eu posso ter um lugar, que é uma plataforma online, que eu posso fazer de qualquer lado, onde eu vou ter um portfólio aberto, onde qualquer pessoa que queira encontrar novas marcas em Portugal, entra ali. Certo. Muitas destas pessoas já são pessoas digitais, não estamos a falar do artesanato sim, não são tradicional. Pessoas do antigamente. Então já eram pessoas que se mexiam e tinham as suas páginas, já projetos com fotografias incríveis, e sabemos da importância da fotografia. Certo. Mas a verdade é que tu, enquanto consumidor, quando sentas no computador e queres procurar, ok, marcas portuguesas, o que é muito difícil, certo. Estão aqui, estão ali, sapatos, moda, tudo. Então o que eu pensei foi, ok, eu vou criar todos no mesmo lugar, com uma estética que é ditada por mim, porque é o meu gosto pessoal, porque isso é o bom de ser um projeto privado, e pronto, estão ali aquelas pessoas, e quem quiser encontrá-los, seja um business to business, ou um business to customer, né, ou o cliente final, certo. Ou o cliente de revenda, eles estão ali e as pessoas podem pesquisar. E depois também sempre e porque no fim eles querem vender, e há a parte comercial. Claro que o meu objetivo era muito mais produção de conteúdo, vamos construir as narrativas, vamos contar as histórias, vamos fazer isto, vamos escolher as fotografias bonitas, vamos mostrar que isto é um novo tradicional, e eu na altura comecei com este conceito, o novo artesão. Certo. E isso também para dar faz resposta. Todo sentido. Sim, e também... Para quebrar um bocadinho com o antigamente, não é? Porque lá está. Mas até para os próprios. Para dar força, às vezes não é? Nem é tanto para o cliente. Ok. É para os próprios, porque se tu disseres a um destes criativos, tu és artesão, eles vão-te fazer assim, não, eu sou artista, ou estás a perceber? Também tem um preconceito ainda sobre mas isso. Mas se tu disseres que é crafts, ou que é maker, ou se tens assim um estrangeirismo, eles já vão achar, ok. E é uma questão do peso que a palavra tem, que vem associada a todo um passado que temos, de Estado Novo, e de toda uma campanha feita por António Ferro, que existe, que nós não podemos negar, porque isso faz parte do que somos, mas que está diferente. Claro, então eu comecei a dizer os novos artesãos, e as pessoas às vezes diziam, mas são novos, que é miúdos de 20 anos. Não, temos novos artesãos de 50, de 60 anos. Mas no fundo são as pessoas que estão a dar uma nova estética, uma nova imagem aos tradicionais ofícios. Claro que há uns que tu vês que são imediatamente evoluções ou releituras do que já se fazia. Há outros que são completamente, e que já vão beber ao Japão, aos nórdicos, enfim. Mas eu acho que isso faz parte, e porque no fundo estas pessoas são muito importantes nas economias que estimulam à volta. Então a minha luta na altura começou por isso, é um novo artesão, e depois mostrar os novos objetos, que claro, vamos ter sempre os símbolos, que são os símbolos, e que nós não nos queremos também afastar deles,
mas estamos a construir novos. Sim, mas uma nova estética, claro, e uma nova imagem que é completamente diferente. Sim. Mas no meio disto, começas com algumas marcas que tu própria provavelmente escolheste, não é? Foi assim uma loucura. Como é que no fundo no dia a dia, como é que funciona? Como é que foi? Então olha, na altura, eu quando comecei a desenhar o projeto, havia algumas marcas que eu tinha logo como inspiração, certo. como moodboard, vamos assim dizer, como moodboard. E eram marcas que já tinham trabalhado comigo na altura da Organi. E que sabiam como é que eu trabalhava. Porque isso também é importante, porque eu estava longe. Então eu precisava de pessoas que confiavam. Que confiassem em ti, claro. E que sim, que sabiam que isso era utópico, não é? Que era uma coisa que ia acontecer, ainda que a 9.000 km de parte da ideia, aquilo é muito... Claro. Sim. Não é? Aquilo tudo varia muito. E depois as pessoas fazem-te uma pergunta e dizem, ok, ainda não tinha pensado nisto. Como é que eu vou dar resposta a isto? Então, como é que vais ganhar dinheiro? Pá, não faço ideia. E eu acho que isso, eu agora olho para trás, e ainda bem que tive esse privilégio de ter uma estrutura que me permitiu ter esse momento, porque a verdade, e posso estar muito errada nisto que vou dizer, mas a verdade é que projetos como este, que nascem inspirados num conceito, num modo de vida, numa inspiração, numa coisa, se são projetos que nascem só com um objetivo económico, certo, não ia chegar tão longe, sim, sem dúvida, porque esses valores de comunidade, loucos, de entreajuda, tem que vir antes do fim comercial, sim. Não é? Por isso, e depois o resto acontece por consequência. Certo, por consequência, sem dúvida. Há bocadinho estavas a dizer que eles não tinham tanto, estavam mais preocupados com a parte comercial, os próprios membros da Portugal Manual, mas na verdade é que este trabalho todo que é feito, a parte do conteúdo, a parte da boa fotografia, isso tudo vai gerar mais vendas, como é óbvio. E vais construindo também a narrativa e posicionando as marcas, depois acontece um pouquinho mais à frente. Depois há pessoas que não querem esperar ou que não podem esperar, porque também não podemos, não é? Temos que pagar contas no final do mês. Há outros que percebem que é uma construção e que as coisas vão passo a passo. E então nessa altura eu contactei, o nome apareceu-me logo, assim, um dia pensei, até porque, olha, uma pessoa que nós temos em comum, a Cláudia, nessa altura recebia muitos e-mails meus com negócios, com ideias. E ela estava sempre ligada por algum motivo. E eu dizia, então, ideia, não sei o quê. Depois explicava a ideia toda. E há um dia que surge esta ideia, então, de fazer uma comunidade, de fazer um espaço em que estas pessoas pudessem partilhar, porque eu acho que é isso que falta, nos vários setores. Certo. Tu não teres um lugar em que tu olhas para o outro, não como uma concorrência, e tu não vais dizer quem é o teu fornecedor de sacos de papel, não. Porque como estamos a falar... Sacos de papel precisamos por exemplo, todos. Sim, sim, mas eu digo isso imensas vezes. E estamos a falar de microempreendedores, então se o meu colega já sabe que os sacos de papel, não sei do quê, são melhores e são mais um custo-benefício melhor, então por que não partilhar esta informação? Claro que sim. Então no fundo também era isto, ok, então vamos criar uma rede em que tu crias um espaço seguro em que eles podem ir trocar ideias, partilhar coisas, dúvidas, tudo o que possas imaginar, desde preciso de um quarto, desde encontrei um cão, várias coisas que são partilhadas naquele grupo. Eu digo que são os classificados da Portugal Manual. E depois eu, enquanto quase team leader, tenho uma visão ampla de todas estas pessoas e conseguia ir negociar com parceiros, porque eu queria oferecer serviços que eu sabia que eles tinham dificuldades, serviços esses que eu não conseguia dar resposta, mas no fundo eu vou com uma carteira de clientes e negocio para um coletivo, que é muito diferente, não é? Tu ires só com um fotógrafo sozinha, mas olha, eu tenho se calhar 10 possíveis clientes. E no fundo era isso. E então quando crio, voltando aqui atrás, quando eu crio essa primeira lista, tinha 12 marcas, que seriam aquelas que eu queria que ditassem a estética, porque sabia que esse início era importante de tu ditares a estética, porque era muito sobre a estética, porque os valores eu sabia que eles os tinham. Sim, e tu querias uma imagem nova para este Portugal, não é? Sim, era isso. Então, quem é que vai ditar esta estética? Quem é que são as marcas que... Então, são estas, te inspiram estas e estas. E contactei essas pessoas que já me conheciam. Olá, vou fazer isto, vai se chamar Portugal Manual. Já tinha assim um site daqueles feitos, daquelas plataformas gratuitas, assim, uma coisa muito básica. E qual foi a primeira reação? Foi boa, porque as pessoas conheciam-me
E sabiam que, sabes que tu para fazer estas coisas, e tu também és empreendedora e sabes, tem que haver um bocadinho de loucura. Sim. E as pessoas sabiam que eu isso tinha muito. Sabiam que a loucura era coisa que não me faltava, porque também já conheciam o meu trabalho no Organi. Sim. Mas também sabiam que fazias acontecer. E também que, sim, confiaram. Sim. E no fundo também sentiram que era um espaço que precisavam. Certo. Sabes? Que era uma necessidade objetiva. Sim, que aquilo fazia sentido. Ok, eu preciso desse espaço. Eu preciso desse lugar de conforto e de comunidade. E então eu lembro-me que surgiu, em conversa, né? Tu dizes, olha, estou a construir isto e vais partilhando a ideia. Houve alguém em Brasília que ouviu e achou graça. E então surgiu a hipótese de termos uma exposição em Brasília. Que é aí que nasce a primeira, é aí que nasce a materialização do Portugal Manual. Eu ainda nem tinha logo. Sim. Eu tinha um nome. Só que era um nome que as pessoas quando ouviam ficavam... Certo. Esse nome é porreiro. E então já tinha falado com algumas pessoas e de repente eu já estou a falar com pessoas para concretizar algo que seria nesse novembro. Certo. Então eu venho a Portugal em agosto com essas 10 marcas, já vinha com essas 10 marcas e já saio daqui passado 2 semanas com 30. E de repente as pessoas começaram a vir falar comigo, porque é meio pequeno, as pessoas falavam-se e começaram então, eu já tinha começado também a fazer coisas no Instagram, as pessoas começaram a ficar muito curiosas, porque ninguém percebia muito bem o que era uma loja online, não é uma loja online, o que é isto? E então nós lançamos a marca em novembro de 2018 em Brasília, já íamos com 30 e tal marcas. E nessa altura fui um bocadinho estratega, e acho que somos todos, não é? Não é só pela parte romântica. E na altura tinha então um objetivo cultural, que era de facto reposicionar esta imagem, certo. que lá fora estava obsoleta, e tu também estiveste no Brasil, sabes, que ela era a imagem que tinham nossa. Acho que apanhei um momento muito bom, que foi um momento em que o Brasil de facto olhou para nós com outros olhos, e eu estava lá nesse momento, e acho que isso, e estava com o Portugal Manual, e acho que isso foi muito importante. E é um momento também sociológico muito interessante. Eu nunca acabei Sociologia, aliás, frequentei muito pouco, mas a verdade é que acaba por haver também essa observação que tu percebes, não é? Que vai acontecendo. Depois havia o pilar comercial, e porque no fundo estas pessoas querem vender, então eu vou e apresento aquelas marcas em mercados que eles dificilmente conseguem porque não têm estruturas. E às vezes podemos dizer, como havia pessoas que diziam, mas já há associações que fazem isso. Certo. Sim. Mas a verdade é que estes projetos são tão pequenos e às vezes uma associação para te dar um apoio vai-te pedir um balancete. Certo. Nem têm. Completamente. Percebes? Não têm. Então, ok, mas eu nem consigo chegar ao... Eu sou tão pequenino que eu nem consigo chegar ao apoio da associação. Então vamos aqui, enquanto coletivo, então quanto é que custa fazer isto? Custa 1.000. Okay. Eu 1.000 não tenho. Agora, se eu for dividir 1.000 por 5, certo. Se calhar eu consigo. Era esta a lógica de uma economia de partilha. Uhum. E depois tinha o objetivo do turismo criativo. Certo. Que na minha altura, nessa altura, já parece que foi há muito tempo, que é, ok, eu estou fora de Portugal, eu estou a mostrar a estas pessoas, mas em última análise, eu quero que este turista ou esta pessoa... quando for lá, que vai a este ateliê. Claro. E agora que olho para trás e que estou mais agora nessa fase, porque fizemos este projeto que lançámos agora em outubro com o Turismo de Portugal, eu penso, como é que eu há 4 anos, sem saber, já estava a trabalhar, e depois tu vais dando os nomes, não é? Claro. Os nomes digitais, não sei o quê. Já estava a trabalhar para uma descentralização do turismo. Sim. Mas... espontaneamente. Sim, eu naquela era uma altura, intuição. Sim, não eu naquela altura, sim. quando pensei aquilo, nunca, era o que fazia sentido. Não pensei, não, porque temos de descentralizar o turismo. Não pensei isso. Pensei, ok, estas pessoas, algumas, claro que o grosso está em Lisboa e Porto, mas temos muitas pessoas espalhadas pelo território, e aquilo para mim na altura fez sentido. Claro. Porque ninguém vai de propósito a Felgueiras para ver a oficina dos musgo. Sim. Mas por que não? Sim. Se eu disser onde é que eles estão, por que não? Porquê é que não vão? Também tens ali outras coisas à volta. Eu sabia que eram Felgueiras. Adoro o trabalho deles e vou a Felgueiras com alguma frequência. Então, olha, ficas convidada. Vou lá passar. E então era um bocadinho isto. Isto depois acabou por a parte do turismo criativo ir ficando sempre mais encostada. Mas que faz imenso sentido. E hoje já consegui voltar a puxá-la. E fui ficando encostada, não era que ela não tivesse interesse ou que ela não fosse importante. Era mais elaborada do ponto de vista de eu era sozinha. Desenvolvimento, claro.
Então agora vamos fazer exposições, fizemos na altura, fizemos Brasília, fizemos duas em São Paulo, fizemos Rio de Janeiro e era eu sozinha. Tinha a Cláudia às vezes que me ajudava à distância e que chegou a ir lá para me ajudar a fazer mesmo, a operacionalizar. Mas a verdade é que quando tu estás sozinha, acabas por ir, ok, agora é aqui, vais e pões a tua energia ali, agora é aqui, vais ali. E aquilo vai assim, então aquele bocadinho acabava sempre por ficar ali mais encostado. Embora eu sempre que tinha a oportunidade falava, não, porque muitas destas pessoas já faziam workshops e nessa altura o turismo criativo que eu promovia era tão simples como estas pessoas vendem já este workshop, quando for a Portugal pode ter esta experiência. Ok, certo. E no fundo era sempre, porque eu não vendia workshops, o que eu queria dizer, esta pessoa faz, damos o contacto direto e as pessoas marcam. Claro que hoje em dia já penso num produto um pouco diferente, mas também tem a ver com a procura que estamos a ter. Claro. Mas a verdade, isto para dizer que já estava a trabalhar nesta lógica da descentralização, que é um problema grave que temos no turismo. E pronto, e depois tu podes dizer, então, mas o que é que isso tem a ver com Portugal? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Sim. E como é que as coisas depois todas vão se encaixando? Nós depois de 2019 foi um ano fortíssimo no Brasil. E queríamos sair do Brasil, porque o Brasil tem muitas dificuldades, como tu também sabes. Para quem não sabe, tem muitas dificuldades no ponto de vista do protecionismo. Sim. E entrar no Brasil é muito difícil. Sem dúvida. É um mercado inacreditável, não é? São Gigante, muitos milhões de pessoas. E havia algumas dificuldades que estas pessoas também foram percebendo, porque uma coisa, as marcas muitas vezes têm esta ambição de se querer internacionalizar, mas quando de repente se veem face a todos os desafios que... E até a oportunidade. Sim. Porque imagina, nós na altura fomos, eu não quero mentir, entre 27 e 32 marcas, e imagina, 24 marcas receberam contactos para fazer revenda. 0 concretizaram. Por causa das taxas de importação. Por causa das dificuldades. Porque ou não conseguiam, não tinham know-how para fazer uma negociação e para se posicionarem. E tu sabes que os brasileiros já têm uma grande escola nessa área. Sim, e são muito agressivos comercialmente. Sem dúvida. Então esmagavam as margens e eu dizia sempre, não cedam. Não há um produto como este. Claro. E depois havia outro problema que é, as pessoas até podiam não negociar o preço, mas com as taxas que aquilo ia ficar, às vezes o design do produto não aguentava o preço para o qual ele tinha que subir. Certo. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim. Porque tu quando aquilo vai escala 3 vezes ou 4 vezes, tu tens de ter um design muito diferenciado para aguentar aquele, e quando já tens um produto que já está num preço alto, não é? Certo. Sim, fica fora difícil, do mercado, não é? Imagina, tens uma mala, nós tínhamos malas da Sul, da António, que são incríveis, mas já são malas que vão com um PVP de 300, 400, 500 euros. E tu agora olha para aquela mala e diz, ok, se isto escala para 1500, vai-se vender? Se calhar não. Este não é um bom exemplo, porque ainda por cima o Brasil é muito forte Certo, mas dá para perceber a lógica. De que forma é que as marcas depois também aguentariam isto? De que forma é que dão resposta às quantidades? E aí também era uma lógica, eu lembro-me, eu fui para Nova Iorque, tive reuniões com a ICEP, enfim, com associações e eles diziam, não, mas se não tem escala... Pois. E aí eu vinha, não, mas espera, isto são lógicas diferentes. Claro, são lógicas diferentes. A indústria dá a escala e dá essa parte. Nós estamos a falar de outras coisas. Não tem que haver escala. Não é? Temos pessoas que só produzem uma peça. Portanto, é outro mercado. E também mudar um bocadinho este paradigma também junto destas instituições, porque ou tu estás ligada à escala ou então já não tens interesse para a parte económica do país. Mas se for preciso... esta pequena pessoa, olha, o Rui, uma musga em Felgueiras, se calhar faz ali com um eletricista, com um marceneiro, e estimula ali uma economia local, que se calhar uma indústria faz de outra forma, mas se calhar não tem um impacto tão direto na pequena escala. E a indústria não invalida a necessidade de promover este trabalho, são áreas distintas, certo? São coisas diferentes, e todas são importantes e válidas. Então no fundo, pronto, era tentar fazer isto. E depois as coisas foram evoluindo. Em 2020 já íamos fazer Londres, íamos fazer Macau, íamos fazer Paris, e estava na calha Dubai. Pronto, não fizemos nada. Ainda.
E a verdade é que isso também nos fez, enquanto comunidade, acho que fez a todos, não é? Claro, não toda a gente nós. parou foi e repensou. Foi uma altura em que, quando eu dizia que estava no Brasil, as pessoas já não achavam estranho, porque normalizou este trabalho à distância. Claro. Porque eu dizia, eu moro no Brasil. Moro no Brasil. Mas como é que faz isto à distância? Tem cá alguém? Não, sou eu sozinha. E as pessoas deve ser doida. E depois... Estou a treinar, é que vem uma pandemia, o senhor ainda não sabe, mas espera aí um bocadinho. Já estou a antecipar. E depois tivemos o convite da Fundação CCB para ter a loja. Como é que foi essa experiência? Como é que foi no ainda fundo? Porque ainda lá está. Não, eu vi um post ontem Não, vamos só mudar de lugar. É verdade. Vamos aproveitar para dizer isto aqui. Razão. Vamos só mudar para o lado. Para a porta do lado, exatamente. Portanto, mas tudo dentro ainda do CCB, sim. A verdade é que eu na Organi tive muitas vidas. Certo. E uma das vidas que eu tive na Organi era fazer gestão de lojas. E é um trabalho muito complexo. Não pelo trabalho em si, mas pela gestão das pessoas e da equipa e tal. E eu, quando me fui embora, eu pensei, eu nunca mais faço isto. Claro que eu no final já não fazia isso na Organi, já fazia outras coisas que amei, e acho que se eu sou o que sou hoje, muito também tem a ver com o espaço e com a confiança que a Cátia e a Rita me deram. Foi tipo, voa, sabes? Isso é tão bom. Faz. Isso é espetacular. E às vezes eram coisas muito doidas. Sim. E eu dizia à Cátia, como é que vamos fazer? Ela tipo, faz. E isso, e numa microestrutura também como era a Organi, sabes? Eu às vezes olho para isso assim com um distanciamento, porque quando tu estás na coisa, não queres consegues, fazer acontecer e não consegues tens perceber essa perspectiva. Depois estas coisas. Sim. Mas a verdade é que isso também... te deu espaço e te permitiu... E mesmo enquanto mulher, sabes? Acreditar para já estar num projeto de mulheres, eu acho que isso... Isto também foi muito o Brasil que me deu, eu não tinha isto, mas... E hoje que olho com este distanciamento, de facto, um projeto que é liderado por mulheres e que, não é fácil. São coisas que não são fáceis. E tivemos, e eu também tenho agora na Portugal Manual. Mas pronto, elas terem dado essa oportunidade de... E dão-me também me desafiar a mim própria, sabes? Eu acho que elas também não percebiam isso, e eu percebo agora, mas também... que doidas que elas deixaram-me fazer uma orgânica com marketing, e de repente tivemos 10 mil visitas e foi inacreditável. Então houve ali várias coisas que se juntaram na mesma panela e cozinharam a Filipa que é hoje. Eu acho que isso também, e sou eternamente grata por isso. E agora até me perdi. Voltando à loja, por isso é tão difícil então, quando vem o convite da loja, sim. Não quero, obrigada. Não, aliás, no meu draft, eu nunca quis ter lojas, porque eu sabia que era complexo. Não... E o que tu queres é uma rede de apoio, não querias estar a vender o produto no final do dia, não é? Sim, até porque tu tens que comprar a quem faz, porque sabemos as margens. Claro. Então, aquilo também do ponto de vista de negócio, para mim não era tão interessante, ou eu venderia muito. Claro. Para aquilo de facto dar um resultado, ou então não. Certo. Mas quando o CCB faz o convite, eu pensei, não vou dizer que não, só se eu fosse tonta. E depois pensei, mas como é que eu vou ter uma loja à distância? Tipo, que loucura. Estava grávida, estava gravidíssima, aliás, estava gravidíssima. E na altura lembro-me de estar a comentar com uns amigos, tipo, agora vou ter uma loja... Vou estar lá no Brasil, como é que eu vou fazer isto? Tem que ser uma pessoa de confiança que eu sei que vai... Pois, porque as próprias marcas também não tinham a capacidade de estar, não é? Não, então, e coisas básicas como eu preciso de uma pessoa que eu sei que não me vai roubar, porque eu estou longe, vou ter joalharia. Estás a ver aquelas coisas que tu pensas depois no dia-a-dia. E uma amiga minha disse-me, olha, a minha filha está desempregada, acabou agora a licenciatura. Uma miúda a quem eu tinha trocado fraldas. Que engraçado. Que era de letras, não tinha nada a ver, mas eu pensei, eu prefiro uma pessoa de confiança, e o resto ela aprende, do que, e também era uma coisa para 2 meses, 3 meses, ia abrir em novembro e ia fechar em janeiro, então tipo, está incrível. A Inês foi, e a Inês é muito importante porque mostra-me que eu não tenho que estar, e que eu olho para as coisas e que penso, ok, se fosse eu não fazia assim, mas não está mal. Certo. Não está perfeito, ou melhor, não está como se fosse eu. Mas está bem, não está, e isso acho que também é... Dá-te uma outra perspectiva. E acho que os empreendedores temos muita dificuldade nisto, não é? Que é tipo... Há outras maneiras de fazer e não tens que ser tu. Não é preciso seres tu a fazer tudo. E a Inês mostrou-me isso.
E depois a loja já está há mais de 2 anos. Vamos fazer 2 anos. Fizemos agora, olha, 2 anos. Sim. E é uma parceria que para nós tem sido incrível. De repente já temos um cliente que vai ali à nossa procura, temos outro que vai, porque já vai ao CCB e acaba por nos encontrar. Acaba por ser uma porta para os turistas que vêm de estar em contato com o produto fisicamente, Sim. não é? E mesmo para os nacionais, porque depois foi um Sim. projeto, e a verdade é que como eu estava no Brasil, aquilo para mim chegava-me, aquele mercado, não é? Sim. Porque é aquele mercado. Então, então depois ainda houve uma altura que fiz os posts também em inglês e tal. Depois pensei, não, eu vou fazer só em português. Porque... olha, em última análise, porque isto tem tradução automática, e se as pessoas quiserem, traduzem. Sim. Apesar de, não posso não dizer isto, não foi pensado um projeto para portugueses. Não que não seja o nosso público, mas porque eu na altura o que eu queria era mostrar lá fora. Certo. Então havia outras pessoas já a fazer cá dentro. Mas aí não te fazia sentido, por exemplo, começares a comunicar em inglês? Se calhar fazia, mas como eu estava ali naquele mercado... E que português era suficientemente grande. Que era suficientemente grande, nunca me tipo, ok, depois um dia eu traduzo isto. Certo. Entretanto, a loja foi isso. A loja depois esteve ali 1 ano, naquele espaço. Nesse seguimento, ou não posso dizer, mas eu penso que sim, é quando nasce então a parceria com a Catarina Portas. Sim, Depósito. E há uma coisa muito à flipa, que foi um dia à noite eu estava no sofá e estava a fazer coisa no Instagram e apareceu-me uma publicação da Catarina e eu pensei, nem é tarde nem é cedo. E escrevi, olá Catarina, já fazíamos coisas juntas, só assim. E ela respondeu-me, queria mesmo falar contigo, podes amanhã? Eu fiquei tipo, ai não acredito. Tipo, ai meu Deus. E pronto, nessa primeira reunião falámos as duas, não sei, 3 horas. Tínhamos sonhos em comum. Ela na parte do tradicional, ela também já vinha desenvolvendo trabalho com marcas destas sem novas. Sem dúvida, sim. Sim, a vida portuguesa traz um bocadinho do antigo, quer dizer, claramente que o Depósito junta o antigo e o novo, mas a própria vida portuguesa já introduzia também alguma novidade, não é um tradicional só, não é? Não. Portanto havia esta... Sim. Claramente que se vê os caminhos tudo a unirem-se. E eu sentia um bocadinho falta, então para estas gerações mais novas, quando tu falas de uma peça tradicional portuguesa, não conhecem, porque isso saiu das escolas, já não se fala disso nas escolas. E depois acontece aquelas coisas como aconteceu com a Poveira. Sim. Que em último caso eu acho que a responsabilidade é nossa, porque nós próprios não conhecemos os nossos símbolos. Sem dúvida. Então, hoje, eu arrisco-me a dizer que a maioria daqueles indignados nunca tinham visto uma Poveira. Certo. Ou não sim, sabes? depois entra neste movimento de massa, repente, não é? Depois todos têm a falar sobre o assunto. Tipo, tu conhecias isso? Claro, não, mas agora conheço. Ótimo, e é incrível por isso. E eu sentia um bocado a falta de mostrar de onde é que o novo vem. Certo. Nem que seja... para ver essa história de base, não é? Porque, sim, nem que seja... Porque às vezes ele não é óbvio, não é? Sim. Nem que seja só para... Não, a inspiração vem dali. E tu, de repente, no Depósito consegues ter. Certo. Está aqui uma peça de barro preto tradicional e esta que é bizarro vem beber daqui. E tu consegues mostrar à pessoa no mesmo espaço. Isto vem daqui. Isto não existe sem isto. E isto, que é o novo... também potencia isto. Claro, e como é que era o teu avô e como é que é o teu filho, não é? Essa distância... E porque isto temos um problema do lado do tradicional, que é o preço. Então, e tu depois de repente tens uma peça deste lado que custa 20 euros e tens esta que só porque tem um design custa 80. A técnica é exatamente a mesma. Sim, isso é difícil. E como é que tu explicas isto ao cliente? Isso é o nosso desafio e é aí que trabalhamos. E porque de facto... com o objetivo de subir porque este tem que subir. Claro. E porque se hoje em dia, já há muitos anos, já não é hoje, já há muitos anos as pessoas não querem trabalhar no artesanato é porque ele está altamente desvalorizado. Certo. E tu de repente tens um lado da Portugal Manual, onde tens designers, arquitetos, e que tu tornas aquilo sedutor. Certo. Porque de repente, olha aquela miúda tão gira, nós vivemos aquela exatamente a mesma Inês coisa Teles incrível, sabes? Eu também quero fazer joalharia. Nós vemos a mesma coisa na indústria dos sapatos. Tu tens quer dizer, para o cliente final conseguimos tornar sexy, não é? Uhum. Mas para a indústria, para quem trabalha lá, continua a ser difícil. E tu vês, há pessoas que estes senhores não vão viver eternamente, não é? É preciso passar este saber.
E isso tens que ir à origem de quem Sim. faz, de facto, é mesmo verdade. E portanto esse trabalho de tornar sedutor e apelativo o fazer é espetacular e é um legado que está a ser esse é o nosso desafio. Potenciado. Nosso, não só da Portugal Manual, claro. Mas também do programa Saber Fazer que o Ministério lançou agora, e também é um trabalho incrível e que de facto é mais focado no tradicional, mas que vai sempre tocar no novo, e de facto é aqui uma urgência, mas também eu às vezes vou procurar nos arquivos da RTP e temos peças dos anos 60 e 70 a dizer este é o último artesão, vai morrer. Pronto, e a verdade é que ele nunca morre. E há sempre... Sim. Claro que não vou ser aqui também, estar aqui com falsas... Porque de facto há áreas que estão muito fragilizadas e correm mesmo o risco de acabarem. Sim. Mas também temos que olhar para os novos. Sim, sem dúvida. E temos que tornar isto, porque isto também, há aqui vários níveis, depois também antropológicos, há várias coisas, porque também porque é que pomos isto como um caminho só profissionalizante para os miúdos que não têm tão bons resultados. Não faz sentido. Porquê? Quando tu vais para uma Inglaterra, vais para uma França... Mas isso está a mudar, porque objetivamente as pessoas... Sim. Devagarinho. E está a mudar porque de repente vês os arquitetos a fazer joalharia. Exatamente, e porque vês também uma nova geração a valorizar mais o conciliar a parte pessoal com o profissional, e se calhar se tu tiveres um trabalho que te permite estar com os teus filhos e que lá está, de qualquer sítio, os valores que pesam na balança começam a mudar muito, e acho que então as novas gerações claramente, e depois a pandemia ainda mais acelerou. Sim, é e por isso nos próximos 10 anos, daqui a 10 anos vai ser completamente diferente do que é hoje, e portanto eu acho que toda esta valorização deste trabalho tende a que de facto tu depois de concursos superiores queiras fazer isto, não é? Obviamente. Ou que estudes outras áreas, porque às tantas também o ensino é toda uma discussão. É isso, sim, tu tens, por exemplo, França tem isso, e tens escolas incríveis, claro. Escolas superiores com as formações mais diversas nas artes e ofícios, Inglaterra, enfim, há imensos países que têm isso. Portanto, eu acho que a ex-ministra da Cultura, a Graça Fonseca, de facto é uma peça muito importante neste jogo, e a forma como ela olha para as artes e ofícios e pensa, ok, vamos agarrar nisto, e agora, pronto, com o novo ministro, com o Pedro Adão e Silva, as coisas estão a dar seguimento, também com o PRR, e de forma que isto também vai aqui porque isto é de facto de cada país, não é? Isto é a cultura e tem que ser institucional. Claro, sem dúvida. Tem que ser institucional. E que é para conseguir ter uma coisa com corpo, e porque depois, no final, isto é cultura, mas também é uma atividade económica. Claro. Então também é turismo. E que contribui para o turismo. Também é educação. Então não é só cultura, não pode ser só cultura, não é? Porque, pronto, isto é a minha visão. Acho que tem que ser muito mais ampla do que... Então, mas voltando há bocadinho, estávamos a falar desse pilar do turismo criativo. Que agora tem um apoio do Turismo de Portugal. Fala-nos um bocadinho sobre isso. Nós fizemos um projeto, e isto era algo que eu, quando fiz essa exposição no Rio de Janeiro, que foi dentro de um evento que era o Portugal 360, que é um evento que o turismo fazia, e não sei se ainda faz, mas de promoção de Portugal, e nós estivemos lá com a parte deste novo artesanato. E nessa altura eu lembro-me de dizer-lhes o que eu queria mesmo era criar aqui um produto turístico à volta disto. E a verdade é que não há... Eu não posso dizer que não há ninguém. Já há aproximações, não com uma estética e com uma imagem que nós fomos construindo. Certo. Que a Portugal Manual vem construindo ao longo destes 4 anos. Então já era aqui um namoro que nós tínhamos... E que a verdade, eles diziam sempre, então quando quiseres, só que eu nunca conseguia lá chegar porque estava a fazer as outras coisas. E surgiu a oportunidade então de fazer isso, que no fundo não é mais do que um mapeamento. Eu não gosto só de dizer mapeamento, porque mapeamento é uma palavra que causa algumas sensibilidades, porque há várias pessoas que querem, que são quem detém o mapeamento das artes e ofícios, que não sou eu, nem quero ser, nem tenho essa ambição. Há pessoas a fazerem isso muito bem. Mas aqui o que é construção de um produto turístico, construção de um conteúdo que vai levar as pessoas aqui. Portanto, a primeira fase era
tão simples quanto construir este conteúdo. Certo. Mostrar onde é que estas pessoas estão, em conjunto com o turismo, mostrar, ok, eu posso ir a Felgueiras ver as musgo, mas eu não vou só fazer isso, então o que é ali à volta? Certo. Então tu no nosso site entras dentro da página... Quase criar roteiros, não é? Ou identificar, sim, não é criar. Identificar os locais. Identificar os locais. Então, ok, está aqui a musgo e aqui à volta há isto que se pode ver. Claro que numa primeira fase nós temos que sinalizá-los. Não podemos logo avançar para outro tipo de coisas sem eles estarem primeiro. E porque depois, a Portugal Manual, hoje em dia já somos mais de 80, mas a verdade era uma das perguntas que eu ia fazer daqui a bocadinho, ok. A verdade é que nem todos nem todos têm porta aberta, nem todos querem receber pessoas. Ok, há níveis diferentes. Tu tens que ir afunilando. Certo. Ok, eu gosto muito deste projeto. E a pessoa diz, pá, mas eu não quero receber pessoas. Ok. Eu não quero isso. Olha, o ateliê é na minha casa, não dá. Certo. Ou até pode ser em casa e até pode dar. Mas pronto, aquilo vai afunilando. E criamos uma representatividade no território. E assim fizemos e temos. Temos 22 projetos nesta primeira fase, norte a sul do país, ilhas. E depois, por causa da pandemia e nesta coisa de tu poderes usufruir da experiência de qualquer lado, o projeto acontece em vários níveis. Então temos mini documentários realizados pela Graça Castanheira, não para todos, temos só para 15, se eu não me engano. Temos o podcast, que no fundo tivemos aqui algumas dificuldades, porque aquilo era suposto de chegar a estrangeiros, mas depois como não era filmado não tínhamos como pôr as legendas. Ok, mas para quem nos ouve é a ferramenta para fazer isso. Acho que estamos no sítio certo para falar nisto em off. Para quem nos ouve, o podcast traz a voz de todos os artesãos que nos episódios projeto, participam, certo? Não sei se foram todos, fizeste 22 episódios. Foram 22, sim. Pronto, foi a primeira temporada. É dar voz a todos, não é? Sim. Certo. E contar as histórias. E também dar a voz agora, esta segunda fase que vamos lançar agora, em princípio, se tudo correr bem para o mês que vem, já é também envolver outros agentes do setor. Ok. Porque acho que é importante também haver esse espaço de divulgação. De partilha, sim, divulgação. De partilha. E depois, isso também para dar resposta, porque nós às vezes sabemos que a pessoa pode ser tímida, sim. Eu que vou lá também posso não gostar muito de conversas, então se aquilo me interessar eu depois posso ir para casa e posso ir ouvir um bocadinho mais sobre aquela história. Depois temos a parte das fotografias, que são muito mais focadas no processo, que é o Hear, o See, o Feel e o Be. E depois, no fundo, queremos que as pessoas sejam parte desta experiência, que é, em última análise, irem a Portugal visitar este espaço e visitar esta pessoa. Tem uns contactos diretos para dizerem lá, gostava muito de fazer uma visita, e as pessoas querem receber e estão aptas a receber. Isto levou-nos aqui a outro lado, que de repente são, na consequência do lançamento deste projeto, o que é que nos começa a chegar? As pessoas a quererem comprar os itinerários. Ok. Que nós não temos, nem queremos ter. Ou se calhar que devemos ter, não sei. Andamos aqui nesta fase de construção, queremos que isto tenha mais, queremos que o projeto cresça, porque 22 não é nada, para nós foi difícil fazer esta escolha, mas também conscientes de que era uma primeira fase, certo. E que tu às tantas tens que começar, porque senão estás sempre a partir do ponto de vista do que é que vamos fazer, o que é que seria o ideal, não fazemos. Arrancas, claro. Então vamos fazer isto, vamos mostrar a estas pessoas, mostrar o que é que está ali à volta, e agora vamos continuar a fazer isto crescer. E isto pode crescer para vários lados, e porque lá está, de repente há um espaço em que eu posso promover uma estética que ela não é só pelo novo artesão, mas que ela pode ser pelo restaurante, pode ser pela loja com história. Sim, porque afinal do dia a curadoria é tua, não é? A curadoria é tua e uma é estética Portugal Manual, que certo. É uma estética que as pessoas, que algumas pessoas gostam e se revêem e se identificam. E no fundo é... Mas essa mais-valia que é a marca, não é? Sim. No final do dia é essa curadoria e esse... Não há nenhuma marca que esteja ali que não entre nesta linguagem, não é? E que saia completamente fora. Portanto, isso é uma identidade da marca Portugal Manual. Mas que daqui podem nascer vários produtos, não é? Podem. Pode nascer uma muita coisa, porque de facto é como se a linha é esta. Sim. Agora tu podes ir para ali, podes ir para ali, podes ir para ali. Não quer dizer que vai eu fazer, mas no fundo também se quer identificar parceiros. E porque certo. Eu sou uma defensora e sou uma agregadora. Sim. E no fundo, se já há uma pessoa que faz bem aquilo, certo. porque é que eu vou? Não faz sentido. Certo. Então eu vou chamar aquela pessoa, certo. não é?
Então cada um, e acho que também faz falta esse espaço. E às vezes as pessoas dizem, olha que este projeto é muito parecido com a Portugal Manual. E não há nenhum projeto parecido com a Portugal Manual. Há lojas que têm marcas da Portugal Manual. Certo, e isso às vezes você diz, mas é parecido. Não. Nós temos um portfólio e muitas vezes eu vejo, porque os grupos dizem, nós temos um grupo e as pessoas falam lá, fui contactado por esta loja. E as pessoas vêm, eu também. Certo. Nós percebemos logo onde fácil, não é? Onde é que encontraram a informação. Mas sim, que bom, até foi para isso. Foi para isso que aquilo apareceu. Claro. Então, as pessoas que estão na Portugal Manual, eu também queria dizer isto, porque é importante, pagam para estar na Portugal Manual. Então, quando eu recebo centenas de mensagens a dizer, porque é que não mostras isto? Porque é que não põe isto nos seus stories? Porque é que não põe isto no seu feed? Pode divulgar a minha marca? Mas marcas outras marcas. Mas eu ia te perguntar o que é preciso para entrar na Portugal Manual, porque eu sei que há um critério de seleção. Sim, neste momento nós vamos fazer, e foi algo porque a pessoa vai aprendendo, não é? E eu aceitava marcas a qualquer altura do ano. E isso numa microestrutura complexificava. Tornou-se impossível pela faturação, enfim, por aqueles processos do back-office que não dava. Então agora defini, vou entrar 2 vezes por ano, janeiro e julho, que é para ser tudo mais em conformidade. Neste momento há um formulário no nosso novo site, que foi lançado, que é lindo de morrer. É verdade, todos convidados para ir visitar. Tem lá um formulário, tem algumas perguntas. E as pessoas que primeiro têm que responder àquelas perguntas. Para si, é um exercício interno. Isto sim. Eu até digo, se respondeu sim a mais não sei quantas, então envie-nos a sua candidatura. Está valorizado, que no fundo perguntas... Pode ser, tem a ver valoriza a comunidade. Certo. Agora, olha, nem sei que perguntas é que estão lá. Matérias-primas locais, conhece o seu produtor, sabe de onde é que vem esse produto, sei lá, uma série de coisas. Sim, mas numa lógica de conhecer todo o processo e de transparência da produção. De produção. Certo. E depois, a pessoa candidata-se e depois há vários critérios. São essas respostas, que à partida balizam. Certo. E depois há uma parte estética. E a parte estética é difícil, porque... mas é o quê? E houve uma altura que era, eu gosto ou eu não gosto. É tão simples quanto... Mas é que era, ou gosto ou não gosto. Certo. E depois... Mas hoje há uma estética, hoje já podes dizer, entra ou não entra na estética, já tens esse... Sim, eu hoje já tens isso a defender-te. Sim, eu hoje já digo isso. E há pessoas que aceitam e há outras que vêm, não é? Mas porquê? Mas o que é que falta? Mas o que é que... E às vezes não há resposta. Certo. Porque eu não ponho em causa se, do ponto de vista técnico, está bem ou mal concretizado. Tu questionas a imagem. Eu não questiono isso. Até porque eu não tenho conhecimento para saber se um bordado, percebes? Eu não tenho... Agora já tenho pessoas na Portugal Manual, que são pessoas que são muito próximas e que eu acabo por... Olha, eu gosto disto. Isto está bem feito. Certo. Porque pode não estar bem feito. Claro. Percebes? E as pessoas dizem-me, olha, sim, olha, cuidado aqui, pergunta isto. E já vou falar com cada um dentro da sua área. Porque às tantas a Portugal Manual somos todos, não é? E sabemos que pusemos uma marca que pode estar meio estranha. Mas há uma validação dos outros membros? Não. É este núcleo duro. Que são os primeiros, eventualmente? Ou são outros que vão entrando e que trazem um know-how que tu necessariamente, ou são pessoas que acabam por se dar mais. E eu percebo que eles gostam disso. São pessoas que acabam por ficar mais próximas. Há quase uma equipa de... Se calhar um dia eu vou receber uma marca de sapatos e pergunto-te, olha, o que é que achas? E tu vais-me dizer, olha, são bonitos, mas atenção que tecnicamente estão em coisas que tipo são estranhas. Certo. E se calhar porque eu senti uma afinidade contigo e vou-te perguntar isto sem qualquer problema. E porque quero também estar confiante, quero estar confortável com a minha decisão. Quem está dentro tem qualidade vários critérios, e técnica, sabes? E por outro lado... Houve um momento em que era só as marcas que a Filipa gostava e depois eu comecei a pensar, isto não vai ser sustentável enquanto negócio, porque as coisas que eu tenho na minha casa não são seriam poucas para tornar um negócio sustentável. Então alarguei mais um bocadinho, que é, eu não usaria isto, ou eu não teria isto na minha casa, mas, está bom. Uma coisa que sempre foi muito importante e que eu agora ainda... lhe dou mais força, que é, ela tem que agregar diferencial ao que já existe. Correto. E porque em última análise eu penso sempre, se eu for com uma exposição com 40 marcas,
não sei para onde, eu tenho que, se vir com a marca 80 descontextualizada, hoje, eu tenho que saber, aquilo é um ceramista que nós temos, ou aquilo é uma Maria Castelo Branco, ou aquilo é uma Inês Teles. Certo. Se eu fico na dúvida o que é que aquilo é porque aquilo não é tem que ter uma identidade singular, muito forte. Sim, porque às tantas, e nós sabemos que hoje é difícil, porque tu és tão bombardeada por estímulos de imagem que eu não ponho em causa que as pessoas criem sozinhas e que não estão a fazer cópias, mas o estímulo, como é sempre o mesmo, claro. Tu às tantas desenhas uma coisa que já foi desenhada certo. inconscientemente. Porque viste. Sim, inconscientemente. Sem dúvida. E eu recebo às vezes marcas da Portugal Manual dizer, pá, eu tenho um produto igual a esse. Tipo, olha aqui, já está desenhado ali na prateleira há anos. Eu ainda não tinha lançado e agora a pessoa... Mas isso tem uma razão, por isso é que eu também digo... São as fontes de inspiração? Procurem inspiração nas áreas que não têm nada claro. a ver com a vossa. Claro que é importante saber o que é que os pares estão a fazer, e acho que também não podemos estar alienados, mas temos que sair fora disso, porque senão... Dúvida. Então, no fundo é isto, agrega diferencial ao que temos. Por exemplo, nós temos muitas cerâmicas, certo. Temos muita joalharia, mas nenhuma se atropela. E isso depois é engraçado tu veres, porque depois agora tenho as lojas e consigo ver como é que isso resulta no cliente. E a joalharia vende-se muito bem. E independentemente de qual marca. Ok. Percebes? E tu percebes porque uma cliente da Inês Teles não é a cliente, que até pode ser, mas não é a cliente da Joana Mota Capitão, certo. Por exemplo, porque são linguagens muito diferentes. Então é curioso também perceber como é que essas marcas também se potenciam umas às outras. Sem dúvida. Percebes? Como é que elas também se puxam. E no fundo é isso, hoje em dia agrega diferencial, porque depois tu percebes, opá, isto aqui é um bocadinho desta, um bocadinho daquela, um bocadinho da outra, que às vezes é quando as marcas estão a começar ainda não têm uma identidade bem definida, e que é normal esse processo. Sem dúvida. Mas tem que evoluir mais um bocadinho. Sim. Evoluir não é no ponto de vista, vocês só aceitam marcas grandes. Não, nós só aceitamos marcas pequeninas. Tem a ver mais com a estrutura, já ser marcas, já haver a aqui maturidade e que tu percebas, ok, isto tem uma linguagem. Certo. Pode ser pequenina, mas tu já percebes que ela tem uma linguagem que ela é... consistente. E que é singular. Sim. E é um bocadinho isto. E então temos esse formulário, certo. As pessoas preenchem. E depois o que é que, além da comunidade e dessa experiência toda, vocês também prestam serviço às marcas? Sim. Que serviços são esses? Olha, temos vários serviços. Temos de consultorias de comunicação, consultorias financeiras, pessoas que não sabem fazer um preço, por exemplo, coisas básicas como isto. Sim, porque no fundo tentar descentralizar aquela figura do empreendedor que está a fazer tudo, não é? E tentar dar apoio, nas outras áreas que não é o fazer a sua arte. Sim. E com parceiros, certo. Porque eu se calhar também não sei explicar como é que ele vai fazer um produto, ou colocar uma margem, então temos os parceiros sinalizados e vamos canalizando de acordo com o que a pessoa nos pede. E como é que esses parceiros surgem? Esses parceiros, olha, networking, que vai surgindo e que vai acontecendo. Também coisas que eu fui procurando à medida que ia percebendo as necessidades. Por exemplo, os fotógrafos eram uma coisa... Por isso, no fundo, os serviços nascem um bocadinho também de acordo com as necessidades que surgem. Fazemos, agora não temos feito, mas já fazemos masterclasses, imagina. Sim. Fotografia de produto com iPhone. Perfeito. Sei lá. Todos precisam. Juntamos, quem quiser. Certo. Depois isto como é que funciona? Eles têm um valor fixo, que é como se fosse um FII. É um FII, que é baixo. E depois cada um desses serviços é cobrado à parte, mas há um serviço que está incluído, que se chama os bitites da Filipa. Que maravilha. E porque às vezes tu só queres que a pessoa... Olha, eu tenho este sapato. O que é que tu sentes quando vês isto? Gostas ou não? Epá, gosto. Ok. Tu às vezes só precisas disto. Certo. Não tem que haver uma justificação nem nada profunda daquilo. É segurança no caminho. Sim. Não é? Olha, eu tenho isto, tenho este. Qual é a cor que gostas mais? Eu gosto mais do roxo. Boa. Só para perceber. Claro que esta pessoa faz esta pergunta a várias pessoas. Claro. Que no fundo às vezes é isto. Às vezes é um telefonema e as pessoas ligam-me, olha, estou aqui com isto e tal. E eu adoro isso. E no fundo esta troca, por isso é que depois às vezes também criamos relação, e eu digo muito que a Portugal Manual é sobre a relação também que eu criei com as pessoas, porque às tantas é mesmo sobre isso, e eu também ter à vontade para ligar para uma pessoa a dizer, pá, olha, fui convidada para participar do podcast da Zillian, o que é que tu achas disto? Olha, eu acho ótimo, acho incrível. E às vezes é importante também teres como é que as pessoas também vêm de fora, e isso
no fundo, teres aqui este porto seguro de... Sim, e o privilégio que tu tens de poder acrescentar nos projetos todos, Sim, não é? Que de certeza te dá imensa gratificação. Adoro. Sim. E depois, quando temos eventos, que temos uma exposição em Londres, ou no Brasil, como aconteceu na altura, ou temos uma loja no CCB, o modelo vai ser este. Ok. Vamos ter X vagas para joalharias, X vagas para coisas de parede, X vagas para cerâmicas, e eles inscrevem-se. Ok. Eu tento sempre que todos os que se inscrevem, que todos os que se inscrevem entrem. Às vezes não consigo. E às vezes não consigo porque, imagina, eu tenho 3 paredes, tenho 5 marcas de parede, é complexo. Não fazes rotativo? Na loja não tenho feito. Ok. E porquê? Porque ele é um sistema, é uma loja colaborativa. O que é que isto quer dizer? As marcas que estão lá é que pagam os ordenados das pessoas que trabalham lá. É mesmo colaborativo. Ok. Então eu preciso de uma estabilidade a 6 meses, porque eu tenho um ordenado para pagar. Ok. Então eu não posso estar a rodar as marcas. Eu tenho conseguido, no caso das lojas é um caso muito, muito específico, eu tenho conseguido integrar as marcas quase todas, as que querem. E a dificuldade bate sempre nas de parede. Ok. Porque a parede não é fácil. Mas depois também há uma seleção, ou porque há pessoas que estão muito perto geograficamente, então não faz sentido. Não está resolvido. Certo. Ou porque o tipo de loja, se calhar não é bem aquele de género que não se identificam, porque não é aquele tipo de cliente que querem chegar, então se calhar também não faz sentido. Encosta. Então foste resolvendo ao longo do tempo. Fui resolvendo. E depois também há a parte da curadoria. Okay. E que em última análise eu tenho que fazer com que 40 marcas, cada uma na sua coisa, que aquilo junto faça sentido. Certo. Porque senão às tantas tu chegas e é só uma coisa muito estranha. E não consegues dividir também entre CCB e depósito, por exemplo? Sim, fazemos. São clientes diferentes. Certo. Nós temos o depósito há 1 ano e também temos tentado perceber como é que as coisas são, como é que os clientes recebem as coisas, e temos feito testes, e sim, vamos fazendo sempre isso. E depois há marcas que também já são outra área, que já é uma área mais arte, e isso também é outro desafio. Fazer onde é que estão essas marcas? Sim. Onde é que podemos criar espaço para essas marcas? Mas pronto, eu digo sempre, eu nunca me aborreço, não é? Eu tenho sempre coisas para pensar e para procurar novos caminhos e novas soluções. E isso também faz parte. E às vezes também fazemos também, imagina, o Instagram agora ninguém consegue engajar com os algoritmos, aquilo está uma chatice, não sei o quê. Então vamos fazer uma reunião. Ok. Então falamos todos sobre aquilo, falamos todos muito mal do Instagram e se acabar o que é que nós fazemos. Sim. E sei lá, e tentamos sempre pensar em cenários, perceber, ok, mas se calhar então se eu fizer aqui uma coisa, se eu falar também deste e deste, e ele também fala de mim, então depois criamos aqui uma coisa de rede e aquilo depois lá no algoritmo dá algum sinal, então acaba por haver sempre este espaço. E as coisas acontecem organicamente, isto não é imposto. Eu não vou dizer, agora vamos falar todos da Joana. Certo. Não. Então, esses espaços são muito importantes e, no fundo, a pessoa, quando entra para a Portugal Manual, tem acesso a esta comunidade, tem acesso a este networking maravilhoso, que é sem valor. E tu vês depois as parcerias que já aconteceram ali dentro, uma ilustradora com uma marca de alpercatas, sei lá, um têxtil com o Lobo fez uma parceria com a Teresa Gameiro, que é pele, botas, calçado, malas, com a Teresa Gameiro, que é têxtil, trabalha em tiar. Então, às vezes também assim coisas que acontecem e isso é muito bonito. Isso para mim eu fico super feliz e saber que também há pessoas que acabam por criar amizades e que se conheceram por ali. E isso é incrível. Eu acho que isso é incrível. E depois há os eventos e pronto, e depois isso vai seguindo a ordem. Fazemos e porque também às vezes há uma seleção logo muito afunilada, porque às vezes são os preços. Porque apesar de sermos um coletivo e disto ser negociado enquanto coletivo, temos eventos que são caros para a estrutura destas marcas. Certo. Então isso também às vezes resolve-te logo, ok? Certo. Tipo, há logo marcas, não, eu não consigo ir a esse valor, ou eu consigo. E depois há a parte, pronto, da curadoria, que é, olha, neste aqui não faz sentido. E eu sou a primeira a dizer, olha, a tua marca não faz sentido neste evento, ou para este público, ou neste momento. E eu acho que também é isso que eles também estão habituados comigo. Sim, já têm a confiança, portanto... Sim, e eu também... O tu dizeres isso até tranquiliza, ok, este não vou. Claro, e sabes porque no fim do dia o meu trabalho é sobre gestão de expectativas. Sim. E tu sabes, quando trabalhamos com comunicação é complexo, porque não há logo um retorno, então tem que haver uma correta gestão das expectativas. Sim. Então isso até é uma coisa que é a meu favor.
Porque se eu penso, ok, esta marca eu sei que se calhar não vai ser muito coisa, mas vou levá-la. Pá, para quê? Eu depois vou ter que estar a dizer à pessoa, olha, afinal, se eu já sei que à partida aquilo não vai dar certo, eu poupo-me a mim e poupo à pessoa. Sim, sem dúvida. Então acaba por ser isso. E depois temos vários contactos que vão surgindo, sei lá, desde hotéis que querem fazer renovações e contactam-me, porque querem ter acesso às marcas, ou porque querem uma ajuda. Temos uma empresa que quer desenvolver um produto específico e eu muitas vezes passo isso, por exemplo, para a Passo ao Futuro, que é um parceiro nosso, que tem um mapeamento, esse sim, um mapeamento, que é delas. Então eu estava com a Astrid e fartámos. Eu disse, eu sei que esta palavra é tua e que eu não devia ter usado, mas meu... Arranja-me um sinónimo e eu começo a usar hoje. E, por exemplo, a Passo ao Futuro, o que faz foi um mapeamento do artesanato tradicional, complementar ao que já existia feito pelo CEARTE, encontraram novas pessoas, não novas de idade, novas que não estavam nesse mapeamento, e o que fazem é a ponte entre o artesão tradicional e designers nacionais ou estrangeiros. Ok. Então, muitas vezes, eu prefiro passar esse pedido, porque imagina, tenho uma empresa que me diz, eu quero os cestos para os pequenos almoços, não sei o quê. Epá, isso não são as minhas marcas, porque as minhas marcas são artistas e assinam peças, são peças de autor. Não vão fazer quantidade grande com o senhor, o senhor José faz isso. Certo. Então eu passo ao futuro. Ok. Então, e é muito importante esta sinergia, porque aí é que tu, de facto, dás um boost no setor. Sem dúvida. Assim como se elas são contactadas por um artista que quer... Olha, isso se calhar tem mais enquadramento na Portugal Manual. E isto acabamos depois todos por estar aqui todos juntos. Nesta entreajuda e nesta divulgação permanente. Sim. Perfeito. Como é que tu vês o futuro do artesanato, do novo artesanato português? Eu sou muito otimista com isso. Ótimo. Acho que vai contrariar o fim anunciado há muitos anos, e porque continuamos aqui neste fim anunciado. Acho que de facto agora com este programa do saber fazer e com este impulsionar financeiro e também este olhar enquanto instituições para isto, acho que vai ser muito bom. Eu estou muito otimista. Acho que não é uma tendência, porque acho que já muita gente diz isto e eu volto a dizer, quanto mais digitais estamos, mais precisamos de nos conectar temos, não é? Com outras coisas. E o consumidor está a mudar muito. Não é? As novas gerações e enorme. As pessoas perguntam-se muito, mas de quem é, mas em que condições, e nós damos essas respostas e as marcas com que trabalhamos dão essas respostas. Temos várias, claro, e isso é o nosso... Obviamente. Estamos comprometidos com vários indicadores os ODS, dos Sustainable, os indicadores para a sustentabilidade da ONU. Agora está-me a faltar a palavra, estou cansada. E temos vários, uns que nós diretamente damos resposta, outros que são através das marcas com que trabalhamos. Isso também é muito importante, porque às tantas não é só dizermos que somos sustentáveis. Acho que temos este papel de continuar a fazer perguntas, temos que sempre fazer perguntas. Sim. E perguntas, eu às vezes faço perguntas, mesmo às marcas que querem, mas quem é que produz? Porque às vezes temos designers, não é? Que trabalham com artesãos, mas mostram um artesão, mas quanto é que paga um artesão? É aquela pergunta que ninguém quer fazer. Mas que é importante. Eu não vou divulgar aquilo. Não, mas tu avalias, mas eu preciso não é? de saber se aquela pessoa paga justamente. Porque senão não faz sentido. Claro. Portanto, eu acho que não é uma tendência. Acho que vamos ter momentos difíceis, e temos, porque ainda não somos uma coisa de mainstream. Acho que nunca seremos, também não é esse o objetivo. Na altura da pandemia, de repente, tu tinhas os jornais nacionais a dizer compra em português. Verdade. Eu acho que isso já foi... Acelerou muito comprar local. Foi um avanço muito grande, porque de repente trazes isso para o horário nobre e que tu já tens isso, não é? Porque tu já, tipo, sim, eu sei, eu vou comprar português, mas de repente quando tens o Rodrigues Carvalho ou outra pessoa a dizer isto, aquilo já te... Ok. Sim, sem dúvida. Então... E que não tem a ver com nacionalismo. Não, vezes as pessoas tem a ver com valorização. Estás agora com um discurso, não tem nada a ver com isso. De facto, com a necessidade de olharmos para dentro, com o que isso representa e a valorização disso. Certo. E a verdade é que tu muitas vezes, isto acontece, que é o teu produto só é valorizado quando vai para Paris. Sim. Porquê? Sim. Porquê que tem que ser assim? Olha, um exemplo, a Vanessa Barragão. Ninguém conhecia a Vanessa Barragão e a Vanessa já era conhecidíssima na China.
não é? Depois há a especulação, depois de repente começa a ser conhecida em Portugal. Mas no fundo é um bocadinho tentar contrariar isso. E depois um desafio que me caiu assim... nos braços. Que uma realidade, sabes, quando tu verbalizas, tu já sabes aquilo, Sim. mas nunca verbalizaste. Que é, eu estou a construir uma coisa que o meu filho vai ser o meu consumidor em 10 anos. E isso faz-te pensar a coisa completamente diferente. Verdade. Que é, o meu filho não vai consumir isto desta forma. Porque tu olhas para ele agora, não é? E é tão diferente do que nós éramos e de... Sem dúvida. Então, eu acho que esse é o grande desafio. Como é que eu vou chegar a esta geração? Com a mais-valia que eles já estão muito mais... Não é? O meu filho já às vezes recusa-se a comer carne, tem 10 anos. Portanto, eles já estão muito mais sensíveis para estas questões recebem ambientais. Muito mais estímulos, sim, não é? Então ele já vai estar mais disponível, não é? Claro. Porque ele já pergunta, mas quem é que fez isto? Não, mas isso também é influência minha, e tu percebes, ok, vai ser uma geração sim. que vai trazer desafios muito. E que nós temos que falar com eles lá pelos jogos e não sei o quê, que isso também é outra coisa. Vamos ser nós os nossos consumidores, mas com mais 10 anos em cima, mais 15, porque aquela coisa, quem é a tua persona? A minha persona sou eu, claro. Não vale bem estarmos a construir uma persona ou estar a construir um produto se em última análise eu própria não compro o meu produto, isso não faz sentido. E no fundo é isso, como é que vamos apostar, mas acho que vamos ter um trabalho importante na descentralização, sem dúvida. A vários níveis. Sim. E isso é o que eu quero que a Portugal Manual tenha. Como é que vamos enfrentar estes problemas de descentralização e de manter aqui o setor sedutor em alta vibração. Então, e agora segue um bocadinho esta última pergunta que eu te queria fazer. Depois das exposições que não aconteceram na pandemia, para onde é que nos levam os sapatos da Portugal Manual? Quais é que são assim os próximos passos? Neste momento ainda estamos no CCB, enfrentar estas dificuldades todas também com estas questões. Mas na mudança de casa museu, é um momento importante. Queremos um espaço novo, temos um espaço novo na Manga, que seria ali para a zona de Marvila, e isso vai ser um passo importante. Queremos muito retomar a internacionalização à nossa medida, claro, não é internacionalização, mas voltar a ter estes momentos fora de Portugal. E vamos mesmo, e é um objetivo para 2023, abraçar esta parte do turismo sempre por esta via. Não é, então agora já não vai ser Portugal Manual, não, é sempre Portugal Manual e é sempre sobre estas pessoas, mas são novas formas de abordagem, certo. Sim. E isso tem sido assim, o meu... a coisa que me tem tirado o sono e que é incrível, porque eu acho que esta fase, quando tu estás a criar, não sei, eu adoro. É o mais giro. É o mais mágico, não é? Sim. Tu começares a criar e imaginar como é que tudo vai acontecer. Sim. E depois vamos ter o podcast também. Vão começar a segunda temporada. Sim, com convidados também externos. E vamos manter também os internos, que é importante. E quero ver, porque é algo que as pessoas me cobram constantemente, que são os diretos do Instagram. As pessoas adoravam aquilo e cobravam-me quando eu não fazia. Mas como assim? Como é que cancelou? Eu conheci-te aí, num direto do Instagram. E uma vez respondi, peço imensa desculpa, vou devolver o seu dinheiro. Porque as pessoas depois ligam-se e gostam de nos ver. E eu hoje em dia, que é uma coisa que me deixa, imagina, ainda estava no Porto e chegou uma senhora para mim, é a Filipe Abel, da Portugal Manual. E eu pensei, meu Deus, será que é uma pessoa a quem eu disse que não? Eu só por dentro e correu tudo bem. Não, mas é verdade, porque no fundo é um canal aberto de tudo isto que falámos aqui, não é? De estares a passar o saber, a história, o ensinar como é que se faz, e as pessoas valorizam imenso. Sim, e manter as parcerias, que é algo que nos identifica também, que nos caracteriza, e porque eu de facto acho que é o que faz sentido, porque se temos pessoas e projetos com os quais nos identificamos, que até à partida podem ser um bocadinho inusitados, mas por que não? Sim. E a verdade é que podemos sempre tentar e falhar e está tudo bem. É isso mesmo. Não é? E está tudo bem. E quanto mais pessoas chegarmos, e porque às vezes o nosso cliente, nós podemos achar, ele não está ali, se calhar está. Se calhar está aí, se calhar chegas a mais uma pessoa que de outra forma não chegavas, então isso é... Sim, proporciona experiência e se não for compra direta há de ser outra coisa. Sim.
e o caminho vai-se fazendo. Sim. Filipa, muito obrigada. Obrigada eu. Adorei conhecer... Finalmente conhecer-nos pessoalmente e finalmente conhecer em detalhe os bastidores deste projeto, que eu acho que tem mesmo uma dimensão enorme. Daqui a 10 anos, quando os teus filhos forem consumidores, tu vais ver a dimensão do Portugal Manual. Espero. Muitos parabéns. Obrigada. E muito obrigada. E para ti também. Obrigada. Pelo podcast. Obrigada.